E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 lendo uma história do Esquadrão Suicida, ou nos anos 90, e aí você é transportado para a época atual, tá passando lá o filme Esquadrão Suicida. Que comparações você ia fazer entre o filme e essa história em quadrinho aqui? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Bem quando eu criei o canal, eu fiz um vídeo falando sobre o filme Esquadrão Suicida, porque foi bem na época que o filme saiu. Se você tiver no YouTube, tá aqui o link. Se você tiver no Face, dá uma procurada lá. Tem um vídeo em que eu falo sobre o Esquadrão Suicida, o que eu achei do filme. Muita coisa que eu vou falar aqui eu já disse lá, mas aqui eu coloquei dentro do formato desse quadro, do jeito que eu tenho feito os outros vídeos. E eu não vou comparar o filme com histórias em quadrinhos mais recentes. Eu só vou comparar com as histórias em quadrinhos que saíram nos anos 80 e 90. Deixa eu mostrar para vocês o que eu lia de Esquadrão Suicida. Tudo começou na minissérie Lendas, né? Então, tá aqui, eu tenho a original da Abril. Isso aqui saiu em 89, 88. Depois foi publicado, encadernado pela Panini. E agora, já em alguns lugares até já está à venda, eles publicaram de novo. É a mesma minissérie, só que com um papelzinho um pouquinho inferior e uma história a mais do Superman. Mas basicamente a mesma coisa. Aí depois que eles surgiram nessa minissérie, eles tiveram sua revista própria nos Estados Unidos. E a número 1 da edição americana saiu no Brasil na última edição de Super Amigos 44. A revista Super Amigos então deixou de existir e passou a existir a revista Liga da Justiça. E é aqui que saiu quase tudo do Esquadrão Suicida nessa época, anos 80, 90, escritos pelo John Ostrander. Eu peguei aqui as duas únicas capas da época que eu lia que saíram o Esquadrão na capa. Aqui porque aparece o Batman e aqui porque eles estão lutando contra a Liga da Justiça. Basicamente só saíam capas da Liga. Tiveram 2 superpowers sobre o Esquadrão Suicida. Esse aqui foi o primeiro, que é uma história muito legal, que eles invadem a União Soviética. E depois esse aqui, numa fase que já estavam decaindo as histórias, foi uma das últimas coisas que eu li do Esquadrão. E eu peguei também esse aqui, que é uma minissérie sensacional do Pistoleiro, feita pela mesma equipe que fazia as histórias do Esquadrão Suicida, o John Ostrander e o Luke McDonnell. E essa minissérie aqui é sensacional, se você conseguir achar. É violenta, pesada, tem muita ação. Acho que é o melhor material dessa época aí do Esquadrão que eu tenho. Eu só vou falar de personagens que existem nas histórias em quadrinhos e que foram criados antes do ano 2000. Então alguns personagens importantes, tipo El Diablo, essa versão que aparece no filme, ela foi criada em 2008. Então já existia outros personagens com o nome El Diablo antes, mas esse personagem, que é o Chato Santana, ele foi criado em 2008, então eu não saberia quem ele é ao assistir o filme. Tem um personagem que chama Griggs. Existem personagens que chamam Griggs no universo DC, mas não fica claro se esses personagens são esses que aparecem no filme, então não tem como saber se ele é baseado em algum personagem da história em quadrinhos. E o personagem do Scott Eastwood, que é o filho do Clint Eastwood, ele tem um nome lá que você não fica claro também se ele é baseado em algum personagem da HQ. Até o momento talvez seja, mas não ficou claro no filme. E tem um personagem que se chama Johnny Frost, que é um capanga do Coringa. Esse personagem surgiu em 2008 nas histórias em quadrinhos. Eu também não saberia quem é. E tem alguns personagens muito importantes para o Esquadrão Suicida que não estão no filme. Esses personagens são o Tigre de Bronze, que era um personagem muito importante, era uma espécie de co-líder do grupo, um especialista em artes marciais que tinha um passado de ser um assassino profissional e queria se redimir. O Nêmesis, que não era um vilão também, era um especialista em disfarces que se infiltrava em alguns lugares, em algumas missões para ajudar o grupo. E a Sombra da Noite, que é um personagem que veio da Carlton Comics, que acabou sendo introduzido no universo DC durante a Crise nas Infinitas Terras, e depois entrou para o Esquadrão Suicida. Ela era apaixonada pelo Rick Flag, a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente. Vamos falar primeiro da equipe, do Esquadrão Suicida, onde apareceu pela primeira vez. Na revista The Brave and the Bold 25, de 1959, foram criados por Robert Kanigher e Ross Andru. Essa história nunca foi publicada aqui no Brasil. Esse conceito original lá de 1959 não era o conceito de hoje em dia, não eram supervilões usados pelo governo em missões suicidas. Era uma equipe militar
Só tinha o Rick Flag em comum com o que tem agora. Em algumas versões esse Rick Flag é pai do Rick Flag de agora, em outras versões é a mesma pessoa. Eles eram uma equipe de militares especialistas recrutada para combater ameaças que representavam risco de vida. A equipe pós-crise, que surgiu depois da Crise nas Infinitas Terras e foi introduzida em Lendas, surgiu, sim, na Legends 3, na minissérie Lendas número 3 de 1987. Essa equipe foi criada por John Ostrander, Len Wein e John Byrne. A primeira aparição deles está aqui, né? Grandes Clássicos DC número 10. Essa é a melhor que tem no Brasil. Mesmo saindo essa nova aí, essa aqui ainda tem uma qualidade melhor. Tanto na HQ quanto no filme, o governo recrutava vilões para cuidar de missões suicidas para reduzir a pena deles. No filme tem uns argumentos meio descabidos, que eles falam, e se o Superman se voltar contra nós, a gente precisa fazer uma equipe para lutar contra um cara com esse poder. Mas nenhum dos personagens do Esquadrão Suicida tinha poder para enfrentar um Superman, nem enfrentar a ameaça que eles enfrentam no filme. Eram missões de risco de morte muito alto e eles colocavam esses vilões como bucha de canhão, porque se morresse não iam fazer falta nenhuma. E aí outra coisa importante que acontece no filme que descaracteriza bastante os personagens é que no fim eles meio que ficam bonzinhos, eles decidem ajudar o Rick Flag. Aqui eles sempre seriam um bando de filhos da mãe, querendo só se dar bem e teriam que ser controlados na rédea curta ali pelo Rick Flag. O pistoleiro é interpretado pelo Will Smith, claro. A primeira aparição do pistoleiro foi em Batman 59 de 1950, era um personagem bem antigo. Ele foi criado por David Verne Reed e Lew Schwartz. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Quando ele surgiu, ele tinha um visual completamente diferente do que ele tem hoje. Ele tinha essa cartolinha, esse terninho, ele era um personagem bem anos 50 mesmo. Depois ele se tornou esse assassino com essa armadura que a gente conhece hoje. Nas histórias em quadrinhos e também no filme ele é um mercenário pago para assassinar as pessoas. Nas histórias em quadrinhos ele é muito mais frio, calculista, ele tem tendências suicidas, ele não se importa nada em morrer, parece até que ele quer morrer. No filme não tem nada disso e por conta da atuação do Will Smith ele fica até meio bonzinho demais. Ele tinha que ser um cara mais filho da mãe como ele é nas histórias em quadrinhos, pelo menos na época que eu lia. E no filme ele tem uma filha, parece que ele tem na história em quadrinhos hoje em dia uma filha, mas na época que eu li aqui, ele tinha um filho que é morto barbaramente nessa minissérie aqui. O Coringa é interpretado por Jared Leto. Primeira aparição do Coringa, Batman número 1, de 1940. O Coringa foi criado por Bill Finger e Bob Kane, os mesmos criadores do Batman, e Jerry Robinson. Essa história já foi publicada trocentas vezes aqui no Brasil. A melhor que eu tenho está aqui, na Piada Mortal. Esse aqui é de 2015, é bem recente. Tem a história, né, Piada Mortal, a graphic novel, e no finzinho eles republicam a origem do Coringa. O Coringa do filme é muito diferente, né, do Coringa das histórias em quadrinhos. Ele tem tatuagem, tem aquela postura gangsta. Ele não representa ameaça nenhuma no filme, ele aparece quase como se fosse um anti-herói, ao invés de ser um vilão psicótico que ele é nas histórias em quadrinhos. Ele nunca apareceu nas histórias do Esquadrão Suicida dos anos 80 e 90, dessas que eu li aqui, na fase toda do Esquadrão Suicida ele nunca aparece. A Arlequina, interpretada pela Margot Robbie, ela surgiu primeiro no desenho animado em 1992, a personagem. A primeira aparição nas histórias em quadrinhos, que foi dentro da continuidade do universo DC, dentro da cronologia, foi na revista Batman Harley Quinn, número 1 de 1999. Agora a Panini está lançando as primeiras histórias dela baseadas no desenho animado, vai sair em breve aí, mas não é essa a primeira aparição dentro da cronologia, essa é a Batman Harley Quinn. A personagem foi criada por Paul Dini e Bruce Timm, que eram os caras que faziam o desenho animado, e essa história, a Batman Harley Quinn, saiu em Batman 4, da linha Premium da Abril, no ano 2000. Nas histórias em quadrinhos e no filme, ela é uma psiquiatra que se apaixona pelo Coringa e aí ela se torna comparsa dele. A diferença é que no filme tem uma cena que descaracteriza totalmente a personagem, dela sonhar em se casar com o Coringa, sendo que todos eles estariam normais, vivendo uma vida comum, com filhos. E ela não quer isso, ela quer viver a loucura do Coringa, ela quer ser a mulher dele, então ela entra totalmente na psicose dele, então ela é maluca que nem ele, então ela não quer uma vidinha de casado com o Coringa. E ela nunca aparece nessas histórias do Esquadrão Suicida que eu lia, até porque ela não tinha sido inventada ainda.
O Rick Flag é interpretado por Joel Kinnaman. A primeira aparição do Rick Flag foi na mesma The Brave and the Bold 25. Tanto nas histórias em quadrinhos como no filme, o coronel Rick Flag é recrutado para liderar a Força Tarefa X e controlar os vilões durante a missão. E no filme ele é apaixonado pela magia. Nas histórias em quadrinhos ele não era apaixonado pela magia, ele era apaixonado por outra mulher, que era Erin Grace. Quem era apaixonada por ele era a Sombra da Noite. A Amanda Waller é interpretada pela Viola Davis. A primeira aparição da Amanda Waller foi em Legends número 1, de 1986. Ela também foi criada por John Ostrander, Len Wein e John Byrne. Primeira aparição da Amanda Waller no Brasil, melhor também, Grandes Clássicos DC número 10. Tanto nas histórias em quadrinhos quanto no filme, ela é a idealizadora da Força Tarefa X. É uma mulher muito durona, que faz o que precisar para conseguir seus objetivos. Só que no filme tem algumas coisas, ela exagera um pouco ela assassina umas pessoas a sangue frio uma hora, que é uma coisa meio... Mas a Viola Davis tenta fazer ali uma boa interpretação do personagem. O Capitão Boomerang está no filme. Ele é interpretado por Jay Courtney. A primeira aparição do Capitão Boomerang foi em Flash 117 de 1960. Ele foi criado por John Broome e Carmine Infantino. Essa história nunca foi publicada aqui. Nas histórias em quadrinhos ele era um dos protagonistas do Esquadrão Suicida. Ele era um cara, um dos principais e um dos mais filha da mãe que tinha na equipe. A pior raça que você pode conhecer de ser humano. No filme ele fica totalmente em segundo plano, ele pouca coisa faz. Ele tem um unicórnio rosa no filme, que isso nunca apareceu nas histórias que eu li. Eu não sei para que aquilo foi colocado, não sei se atualmente tem na história em quadrinhos, não faço ideia. Ele era um total mau caráter nas histórias em quadrinhos, um cara detestável, ele sempre queria trair a equipe, ele queria sacanear, mas ele era também um alívio cômico, porque ele só se dava mal, ele só se ferrava, a Amanda Waller sempre colocava ele nas piores situações, então era muito engraçado. No filme é bem mal aproveitado o personagem. O Crocodilo é interpretado por um cara que o nome é muito difícil de falar. Adiwale Akinnuye Agbaje. A primeira aparição do Crocodilo foi em Detective Comics 523, de 1983. Ele foi criado por Gary Conway e Gene Colan. Isso foi publicado aqui recentemente em Lendas do Cavaleiro das Trevas, Gene Colan número 2 da Panini. Foi agora em 2016. Nas histórias em quadrinhos e no filme ele tem deformações que deixam ele com uma aparência reptiliana. E ele nunca fez parte da equipe Esquadrão Suicida que eu lia. Parece que ele nunca fez parte nem atualmente, né? Ele foi colocado ali no filme, mas nos quadrinhos ele não era parte da equipe. A Magia é interpretada por Cara Delevingne. A primeira aparição da Magia foi em Strange Adventures 187, isso foi em 1966. Ela foi criada por Bob Haney e Howard Purcell. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Nas histórias em quadrinhos ela nunca foi namorada do Rick Flag. Quem tinha um irmão místico nas histórias em quadrinhos, que nem tem esse cara no filme, era a Sombra da Noite, que é outro personagem, não era a Magia. A Katana está no filme, ela é interpretada por Karen Fukuhara. A primeira aparição desse personagem foi em The Brave and the Bold 200, de 1983. Ela foi criada por Mike W. Barr e Jim Aparo. Essa história nunca foi publicada no Brasil. Nas histórias em quadrinhos, quando eu lia isso aqui nos anos 80 e 90, a Katana ela fazia parte de uma equipe que se chamava Os Renegados, que foi criada pelo Batman. Ela era uma heroína e ela não tinha nenhuma relação com o Esquadrão Suicida, com a equipe, nem apareceu em nenhuma dessas histórias que eu li do Esquadrão Suicida. O Amarra é interpretado por Adam Beach. A primeira aparição do Amarra foi em Fury of Firestorm número 28, essa é a revista do Nuclear, de 1984. O Amarra foi criado por Tyler McMillan, Ashton Simmons e Rafael Kayanan. Essa história nunca foi publicada aqui. Nas histórias em quadrinhos ele não é índio. E a diferença mais engraçada assim, é que na época que eu lia, o explosivo ficava no braço do personagem. Então se o vilão tentasse fugir, o braço dele era explodido, ele não morria, ficava só sem braço. E foi isso que aconteceu com o Amarra na história em quadrinhos. No filme não, o explosivo mata a pessoa porque ele fica aqui nessa região. E o Amarra mal tem tempo de fazer nada no filme, ele já tenta fugir e morre, ele só serve para isso no filme. O Incubo é aquela entidade mística que acaba possuindo um executivo na rua. Então esse executivo, o ator que interpreta, assim como o Incubo, é o ator Alan Chanoine.
Primeira aparição do Incubo foi em Suicide Squad número 14 de 1988. Ele foi criado pela dupla que era responsável pela criação aqui das histórias em quadrinhos da época, o John Ostrander e o Luke McDonnell. Essa revista saiu aqui no Brasil em Liga da Justiça 16 de abril de 1990. Nas histórias em quadrinhos e no filme ele é uma entidade mística, só que nas histórias em quadrinhos ele era o irmão da Sombra da Noite e não o irmão da magia. Tem um personagem no filme que se chama Dexter Tolliver. Nas histórias em quadrinhos tinha um que se chamava Derek Tolliver, deve ter sido baseado no mesmo. No filme é interpretado por David Harbour. O Derek Tolliver apareceu pela primeira vez em Firestorm, volume 2, número 64, revista do Nuclear, de 1987. Foi criado por John Ostrander e Joe Brozowski. Essa história nunca foi publicada aqui. Nas histórias em quadrinhos do Esquadrão, o Derek Tolliver era um burocrata, ele ficava dando trabalho para Amanda Waller, dificultando a vida dela lá junto com o governo. No filme é mais um engravatado que está ali no meio do pessoal, não tem muita atuação na história. O Batman está no filme também, ele aparece algumas vezes. Ele é interpretado pelo Ben Affleck. A primeira aparição do Batman, você me disse, tá bom, eu falo. Detective Comics número 27 de 1939, ele foi criado por quem? Por Bob Kane, e atualmente também estão dando crédito para o Bill Finger. A história já foi publicada trocentas vezes aqui. Acho que a melhor edição que saiu no Brasil talvez seja aquela Batman Crônicas número 1 da Panini, que saiu em 2007, mas aqui eu tenho essa aqui da Abril Antiguinha, de 1989, que se chama As Várias Faces do Batman. Tem várias histórias icônicas do personagem. No filme, eu achei que está muito bem a atuação do Batman, né? Já no filme Batman vs Superman é outra história, eu acho que tem umas descaracterizações ali do personagem, mas aqui as aparições dele são bem legais, são um dos destaques positivos do filme. E visualmente esse para mim é o melhor Batman que a gente já teve no cinema. E o Flash também faz uma aparição bem rápida no filme, já que ele é o Flash, né? Ele parece bem rapidinho. Ele é interpretado por Ezra Miller e a primeira aparição, esse personagem que aparece no filme é o Barry Allen, então a gente vai falar da primeira aparição do Barry Allen, né, que não foi o primeiro Flash foi o Joe Garrick, mas o Barry Allen apareceu pela primeira vez na revista Showcase número 4 de 1956, foi criado por Robert Kanigher e Carmine Infantino. Essa história foi publicada aqui na coleção DC 75 anos, número 2 da Panini, isso foi em 2010. E na época que eu lia, o Barry Allen tinha morrido, ele não era o Flash, ele tinha morrido na Crise nas Infinitas Terras, e o Flash era o Wally West. Esse jeito brincalhão que o Flash tem, tanto no filme quanto em outros lugares que ele aparece na mídia, me remete mais ao Wally West, até principalmente por causa do desenho da Liga da Justiça, né? Que ele que era mais brincalhão, mais jovem, o Barry Allen sempre foi um cara mais sério, mas eles acho que vão incorporar essa coisa brincalhona do Flash nos filmes do universo DC. Nas histórias em quadrinhos, o governo reunia vilões para participar de missões com alto risco de morte. Então, se o vilão sobrevivesse, ele teria, e realizasse a missão, ele teria sua pena reduzida. Os vilões tinham que agir de forma discreta, para que a população não visse suas ações. No filme eles partem de uma premissa parecida, mas depois ele fica meio deturpado, porque eles vão enfrentar uma ameaça muito estridente que está aparecendo ali para o mundo inteiro. Então toda aquela missão secreta da Força Tarefa X ia ser revelada ali na hora que eles fossem combater aquele monstro. E também não fica claro por que foi aquele grupo escolhido para lidar com aquela ameaça mística tão poderosa, né? Uma moça que só tem um bastão, um cara que tem um rifle, e tem um bumerangue. Nenhum deles tinha uma aptidão para lidar com esse tipo de ameaça, e ninguém faz muita questão de esconder a presença deles, eles não tentam agir discretamente, nada disso. No filme também tem essa questão da magia, né? Ela se descontrola e se torna a ameaça, ela é quase que a vilã do filme. Nas histórias em quadrinhos ela era membro do grupo, ela sim era sempre uma ameaça, ela tinha que ser controlada, mas ela estava lá e ela era forçada a ajudar a equipe quando ela se tornava a magia.
para escolher a história em quadrinhos ou filme, acho que eu não tenho muito o que pensar, né? É lógico que eu vou escolher as histórias em quadrinhos. O filme perdeu a oportunidade de ser fiel à essência do Esquadrão Suicida. Eu não vou dizer que é o pior filme já feito, eu acho que é um exagero, né? Hoje em dia, ou é o melhor filme ou o pior filme já feito. Não é, é um filme que tentou, a caracterização visual dos personagens é muito legal, mas faltou ser fiel à essência dos personagens e ao conceito de fazer uma coisa um pouco mais pé no chão, menos o vilãozinho sobrenatural e mais uma missão de espionagem, uma coisa mais a ver com a cara do Esquadrão. Embora nos quadrinhos eles também enfrentassem ameaças místicas e alienígenas, etc. Aquela parte em que eles decidem ajudar o Rick Flag no final, até o Capitão Boomerang, que é o pior personagem, aquilo descaracteriza totalmente os personagens. E eu espero que o próximo filme tenha mais esse pé no chão. Talvez possam usar essa questão do Batman estar investigando eles. Uma coisa mais a ver com aqueles personagens urbanos, sabe? A maioria deles é personagem de rua. Tem um ou outro ali mais místico, mas o legal do Esquadrão era isso. Missões secretas, com alto risco de morte, e o pistoleiro caracterizado melhor. Todos os personagens tinham que estar mais de acordo com isso aqui para o filme ser bem sucedido. Então espero que no próximo a gente tenha mais consciência do pessoal aí que o material fonte é muito importante para você escrever. E o melhor material fonte que existe do Esquadrão Suicida é o do John Ostrander. Pessoal da DC, fica atento nisso. Valeu! Se você chegou até aqui, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para quem você conhece, divulga esse negócio, pelo amor de Deus. Quero que todo mundo conheça esse vídeo aqui, que é legal pra caralho! Na próxima eu tô de volta aí, falando mais de outro filme, comparando tudo, dando informação completa. Você dificilmente vai achar informação tão completa que nem você acha aqui. Então, divulga pro seu amigo, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.